Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro que está em Lucas. Hoje nós estamos estudando sobre líderes, alguns líderes que marcaram pela sua postura, pela sua excelência em servir a Deus, pelos atributos de cada um desses líderes. Hoje nós vamos estudar sobre Pedro. Pedro, que realmente foi um líder totalmente atípico, né? Quando você olha para a vida de Pedro, você pensa, meu Deus, não servia para ser líder. Tantas vezes Pedro fala coisas que não devia, quantas atitudes de Pedro são abomináveis, né? Mas que líder Pedro se tornou, que referência Pedro é para as nossas vidas nos dias de hoje, né? E também ali na igreja primitiva, como ele foi um líder que se destacou. E nós vamos estar estudando sobre a vida dele e aprendendo um pouco, né? Como o Senhor transforma defeitos tão gritantes como eram os de Pedro, em grandes virtudes, como ele faz que aquelas fraquezas humanas, né, que muitas vezes nós temos, quando nós colocamos na mão de Deus, como ele transforma. É algo excepcional a gente ver a transformação na vida de Pedro, se tornando um líder excepcional, um líder que a princípio a gente não dá nada por ele, mas realmente é tremendo a vida dele. Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 54 a 62, que diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E ainda um texto que está em João 21, 17. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta nas minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, por olhar para cada um de nós. E, Senhor, apesar dos nossos defeitos, termos o privilégio e a oportunidade de sermos usados pelo Senhor. Ó Deus, vemos na vida de Pedro algo que foi trabalhado pelo Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina tanto através da vida desse grande homem de Deus, que marcou a história da igreja, Senhor, e que certamente tem coisas preciosas a nos ensinar. Muito obrigado. Fala o nosso coração, nós repreendemos todo o espírito maligno, não só nesse ambiente, mas todos os ambientes que nos ouvem online neste momento, para que haja quietude na tua presença, e que o Senhor esteja nos abençoando através da tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Então, como eu tinha falado, nessa lição,
quero falar de algumas coisas que marcaram a vida de Pedro, que são tão excepcionais. Quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente sabe que a palavra de Deus nos diz que ele era filho de Jonas. Também nos fala que ele tinha um irmão que chamava André, que também foi discípulo de Jesus, né? Que inclusive André que o leva até Jesus. Fala que ele era casado, né? Que fala que ele curou a sogra, e alguns textos da Bíblia também mostram ele nas suas viagens missionárias, quando ele caminhava, sendo acompanhado pela sua esposa. Inclusive Paulo fala sobre isso, né? Pedro carrega a sua esposa, então nós sabemos que Pedro também era casado, né? Quando nós lemos as listas apostólicas, né, citando os apóstolos, sempre é citado Pedro em primeiro lugar, exatamente pela sua liderança, né? Os 3 evangelhos sinóticos, eles, quando citam Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram a listagem, e na listagem está Pedro ali em primeiro lugar. Nós sabemos que entre os 12, né, quando é citado que 3 deles, Pedro, Tiago e João, que eram mais chegados a Jesus, que viveram algumas experiências diferentes dos outros discípulos, sempre quando é citado, Pedro também é citado em primeiro lugar. Então Pedro, ele tem uma importância como líder, até dentro do grupo apostólico. Mas essa liderança de Pedro, ela não surgiu apenas quando aconteceu o Pentecoste, e ele falou ali, teve um discurso tão poderoso, tão cheio do Espírito Santo, que 3.000 pessoas se convertem naquele discurso de Pedro. É tão convincente. É claro que era um grupo de judeus, um grupo que já conhecia a palavra de Deus, que já estava ali ouvindo falar de Jesus, e alguns até ouviram e viram Jesus pessoalmente, mas que não tinham ainda reconhecido Jesus como o único e verdadeiro Salvador. E naquele momento Pedro traz um discurso, mas mesmo antes disso, né, nós vemos que Pedro, ele era alguém que se destacava entre os discípulos de Jesus. E algumas coisas que são importantes aqui na vida de Pedro, que a gente vê como ele é importante ali entre os discípulos, que ele é o primeiro a declarar que Jesus Cristo era o Messias. Foi o primeiro a declarar que Jesus Cristo era o Messias. Quando Jesus Cristo fala com ele, com seus discípulos, né, sobre essa questão, se ele era o Messias, a princípio Jesus Cristo, ele escondia, né? O tempo todo Jesus Cristo escondia. Por quê? Ele queria cumprir o seu papel, ele não queria se manifestar como Messias. Ele falava ele curava alguém e falava, não fala para ninguém, que a pessoa reconhecia ele como Messias, não fala para ninguém, porque ele precisava cumprir o tempo necessário para ensinamento dos seus discípulos, o tempo que ele necessitava para estar cumprindo todo o seu papel que ele tinha que cumprir aqui na terra. E Pedro é o primeiro a dizer isso. Nós vemos isso lá em Mateus 16, de 13 a 16, nós não vamos abrir, né? Mas ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele pergunta, quem dizem que eu sou? Esse texto diz exatamente isso. Quem dizem que eu sou? Uns dizem João Batista, outros dizem Jeremias, outros dizem um profeta, mas vocês, quem dizem? E Pedro é o primeiro a declarar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o primeiro. Cristo
é o termo grego para o hebraico Messias. Então nós sabemos que Pedro é o primeiro a dizer, ele é o Messias, é um ungido de Deus, e Messias significa ungido de Deus, aquele que viria, que era prometido por Deus, que viria ao mundo para ser o ungido de Deus, que levaria a palavra de Deus aos corações e transformaria a história da nossa vida. Então ele é o primeiro, ele também é o primeiro a definir que Jesus Cristo era o único que poderia ser seguido. Jesus Cristo, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e a multidão o segue. E depois dessa multiplicação, o povo continua indo em busca de pão. Não da palavra de Deus, mas do milagre. E Jesus Cristo faz um discurso duro e fala, olha, aquele que não comer da minha carne, e aquilo assusta, porque Jesus fala aquilo de uma forma figurada, dizendo, né, daquilo que ele, o sacrifício que ele faria, e o que nós deveríamos fazer depois que nós celebramos aí a Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo faz um discurso duro, aquele que não comer da minha carne, não vai ter parte comigo, não vai ter parte comigo. E a multidão começa a se afastar, vê que não tem milagre, que não tem pão, que o discurso é duro, e Jesus Cristo chega e fala para os seus discípulos, quando fica só os seus discípulos, vocês também não querem me abandonar? E Pedro declara, né, de forma muito enfática, que está esse texto lá em João 6, 67, 68, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras que dão a vida eterna. Então ele é o primeiro a declarar. Você vê que a liderança dele, como ele vai percebendo as coisas, né? Ele falou, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós não temos lugar para ir não. Esse povo todo abandonou, mas nós reconhecemos, eu reconheço, porque ele está dizendo ali, para onde iremos nós? Então, Pedro, além de reconhecer Jesus, primeiro a reconhecer como Messias, ele reconhece que só Jesus Cristo era o único que tinha palavras de vida eterna, que não existia um outro caminho, que eles não queriam sair da presença de Jesus, porque só ele poderia trouxe esperança ao coração deles, e ele teria esperança de vida eterna. Então, Pedro marcou por isso. Pedro também foi o primeiro a ser informado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Marcos 16, versículo 7, diz o seguinte, mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Olha como Jesus Cristo foi enfático, dizei aos discípulos e a Pedro. Então o primeiro a ser citado ali, depois que Jesus Cristo ressuscita. Então Pedro, ele, apesar de, e nós vamos falar um pouquinho dessas atravessadas que Pedro dava, de vez em quando Pedro, Pedro era um temperamento muito sanguíneo, e o sanguíneo a gente sabe que ele fala, ele não pensa muitas vezes antes de falar, ele fala com a língua, ele pensa com a língua, ele já solta tudo que ele está pensando. Então, às vezes tem vantagens, né? Como aqui, nós vimos alguns textos aqui, que ele é o primeiro a reconhecer que Jesus é o Messias, reconhecer que só Jesus Cristo tinha palavras de vida eterna, Jesus o cita na ressurreição, mas Pedro tem a hora que ele dá umas atravessadas, né? Ele é um líder meio atípico quando ele às vezes fala e algumas das suas ações, mas
É impressionante da gente ver isso. E Pedro, uma das coisas que ele fazia era questionar. Ele, às vezes, antes mesmo de Jesus Cristo completar o que ele queria ensinar, ele questionava as coisas. Por isso ele foi um líder, porque o líder, ele tem que também ser questionador. O líder não pode ser aquele que vai onde a multidão falou. Não, ele questiona as situações. E isso é interessante na vida de Pedro. Quando Jesus Cristo disse, vamos mostrar alguns desses questionamentos. Quando Jesus Cristo disse que um dos discípulos haveria de traí-lo, Pedro pediu a João, isso está lá em João 13, 21 a 24, depois você pode estar vendo isso aí. Pedro pediu a João, que estava reclinado no peito de Jesus, para perguntar ao mestre: quem é que é o traidor? Olha para você ver como é que ele é. Ele questiona. Jesus Cristo está falando ali: olha, um de vocês há de me trair. Ele chega no ouvido de João e fala: pergunta, você que está aí pertinho dele aí, pergunta, quem é que vai trair? Ele queria saber, ele estava questionando aquilo ali. Pedro questionou acerca do perdão. Ele pergunta para Jesus: quantas vezes a gente tem que perdoar? Até quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus Cristo falou: não, 70 vezes 7, dizendo assim, que é infinito, quantas vezes for necessário, tem que perdoar. Mas ele estava questionando aquilo. Por quê? Porque havia dúvidas no seu coração. Quando a lei dizia olho por olho, dente por dente, e Jesus Cristo vem ensinando: olha, se alguém te bater numa face, você vira outra. Ele a cabeça dele começa a dar um nó, né? Porque Jesus Cristo vem aperfeiçoando a lei, e vem demonstrando que o amor, ele é o topo da lei, vamos dizer assim, é o topo. Ele resume a lei: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Se você cumprir dessa forma, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, você amar o seu próximo como a você mesmo, o que acontece? Eu não vou me roubar, porque eu não, de forma nenhuma, então não vou roubar o outro. Eu amo meu próximo como a mim mesmo, não vou roubar. Eu não vou adulterar, porque se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não quero isso para mim, eu vou querer isso para o meu próximo. Então, Jesus Cristo deixa de forma muito clara isso, e Pedro, ele questiona. Por quê? Porque há dúvida do seu coração. Mas a lei dizia isso. Mas Jesus Cristo diz: agora é diferente. Não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Jesus Cristo estava querendo dizer: olha, quantas vezes for necessário, perdoa. Mas ele está aqui questionando. Quando também Pedro pede explicações de algumas parábolas. Uma delas, que é importante, é quando Jesus Cristo fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Quando Jesus Cristo está dando a explicação, e Pedro pede explicação: mas o que é isso? Aí ele fala: é do coração que sai as perversidades, as maldades, os palavrões, os adultérios. Vai de dentro, é do coração, é do pensamento. Então Jesus Cristo explica para Pedro, porque Pedro sempre está questionando. Então é uma qualidade que realmente marca a vida de Pedro. Ele não ficava satisfeito de forma nenhuma com situações que não ficassem inexplicáveis, que ele não entendia. Ele perguntava. Então nós temos que aprender também, né,
que nós temos que, quando houver dúvida no nosso coração, nós estarmos perguntando. Pergunta para Deus, pergunta para alguém que tenha um pouco mais de experiência, para que esteja ensinando aí. E algumas coisas também que marcam a vida de Pedro, que são importantes, né? Quando Jesus Cristo, lá em Mateus 16, 21-3, anunciou que seria morto pela mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, Pedro reagiu. Ele fala: olha, ninguém vai tocar em você, nós estamos prontos para morrer. E Jesus Cristo fala: arreda de mim, Satanás, porque Pedro, ele não estava entendendo, mas ele estava ali em defesa de Jesus Cristo. Ele falou: não, ninguém vai tocar em você, não, de forma nenhuma. Então Pedro era daqueles que realmente agia de forma intempestiva, sem pensar, sem raciocinar. Se Jesus Cristo estava falando que ele seria morto, que ele já estava explicando, mas Pedro não aceita de forma nenhuma. Ele vai questionar a Jesus Cristo, ele vai, e muitas vezes ele interpreta de forma errada. Após também celebrar a última ceia, eu queria ler esse texto, que ele é muito lindo, que está em Mateus 13, de 1-9. Quanto nós aprendemos, né, nesse texto sobre a humildade de Jesus, o ensinamento sobre servir. Mateus 13, de 1-9. Vamos ler esse texto? Naquele mesmo dia, não é aqui não, perdão. É João 13, 9. 13, de 1-9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então nós vemos aqui um momento tão especial que Jesus Cristo estava ensinando sobre o serviço, sobre o maior servir o menor. Ele estava dando uma lição ali para os seus discípulos, que eles precisariam entender que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir, e que eles também teriam que ter isso no seu coração, esse entendimento, como nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos que ter esse entendimento. Jesus Cristo chega a dizer, quando eles estão discutindo sobre quem seria maior no reino dos céus, exatamente isso: olha, aquele que servir que vai ser maior, não é aquele que é servido. Então aqui, quando Jesus Cristo vai lavar os pés de Pedro, todo mundo quietinho, ele lavou o pé dos discípulos, no pé de Pedro, não,
Meu pé não, de jeito nenhum. Aí Jesus falou: olha, se eu não te lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, sanguíneo, exagerado, como sempre, ele diz: Senhor, não lava só os pés não, lava minha cabeça, lava as mãos, lava tudo, eu quero ter mais parte com o Senhor. Então nós vemos que Pedro era esse tipo de pessoa que estava no extremo, lá embaixo, e daqui a pouco queria estar lá em cima. Ele faz revelações profundas, e tem hora que Jesus Cristo tem que falar com ele: arreda de mim, Satanás, porque ele estava sendo usado por Satanás naquele momento, para impedir Jesus de ir para a cruz, porque se Jesus não fosse para a cruz, onde estaríamos nós? Jesus Cristo trazendo um ensinamento, Pedro, não vai me lavar os pés. Jesus Cristo fala: então você não tem parte comigo não. Jesus Cristo também, ele vai onde precisa na nossa vida, ele traz ensinamentos onde nós mais precisamos. Quando também Jesus, quando foi caminhar, estava caminhando sobre as águas, quem é que estava lá e falou: olha, deixa eu ir até você, deixa eu ir até o Senhor? Pedro. Os outros todos com medo ali. Pedro também estava com medo, porque estava tendo uma situação difícil, e de repente vem Jesus caminhando: é um fantasma, o que está acontecendo? Aí eles percebem que é Jesus, e Pedro se move e fala: eu posso ir? E Jesus que vem, e Pedro vai. Mas na mesma hora que Pedro está cheio de fé, olha os altos e baixos na vida dele, ele começa a olhar para as ondas, tira o foco de Jesus Cristo e começa a afundar, e grita: socorre-me! E Jesus Cristo estende as mãos e o socorre. Olha que experiência marcante. Mas por quê? Porque ele queria viver experiências com Deus, ele se aproximava de Jesus, ele queria estar ao lado de Jesus. Aí a gente vê por que ele é um líder entre os apóstolos, que ele quer se aproximar, ele quer ter experiência, ele questiona, e Jesus Cristo, ele vai aproveitando de todas as qualidades que Pedro tinha, e aperfeiçoa os seus defeitos. O questionamento, muitas vezes, que ele fazia de qualquer jeito, e muitas vezes a gente vê ele fazendo isso, Jesus Cristo usa para ele questionar algumas coisas que ficaram gravadas no coração dos outros discípulos. As atitudes que ele toma marca também a vida dos discípulos. Se Pedro não sai e anda sobre as águas, como alguém ia ter essa história para contar? Como nós falaríamos dessa história maravilhosa, onde Jesus anda sobre as águas, Pedro anda sobre as águas, ele afunda por falta de fé naquele momento, mas na nossa falta de fé, Jesus Cristo sempre está com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Então são ensinamentos preciosos, né? Outra, quando Jesus Cristo ele foi preso ali no jardim de Getsemane, o que Pedro faz? Ele pega a espada dele, Jesus está sendo preso ali, ele pega e corta a orelha de Malco, de um servo do sumo sacerdote. Ele vai, corta a orelha. Jesus Cristo vai, põe a orelha de Malco no lugar e cura ali aquela situação. Olha como estava ali aprendendo com Jesus Cristo ensinando sobre perdão, Jesus Cristo ensinando que ele seria preso, que ele daria vida, que ele morreria, e Pedro age de forma sem pensar.
defeitos, mas ele demonstra ali o amor que ele tinha para Jesus. O líder que ele era, todo mundo quieto, ele age, mas da forma errada, do jeito errado. Outra coisa também que chama atenção na vida de Pedro, quando ele está no Monte da Transfiguração, está Pedro, Tiago e João, citado primeiro quem? Pedro, depois Tiago e João. Ele está ali, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro fica tão encantado com aquilo, ele esquece do papel de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo veio para fazer. Ele fala: vamos montar 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Vive uma experiência maravilhosa de ver as vestes de Jesus resplandecentes, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, no Monte da Transfiguração, e ele quer ficar ali. Eu também, eu acho que eu gostaria de ficar ali, uma experiência maravilhosa daquela. E ele fala: olha, vamos fazer 3 tabernáculos aqui, vamos botar 3 tendas aqui, e vamos ficar aqui. Só que não era isso que Jesus Cristo estava fazendo. Muitas vezes a gente até questiona por que apareceu ali, mas muitos ensinamentos na palavra de Deus sobre esse texto também, que são importantes para a gente na nossa vida. Jesus Cristo estava querendo ensinar ali para Pedro, para Tiago, João e para todos nós que ouvimos falar dessa história tão linda, onde ali Jesus Cristo está conversando com Elias e Moisés. Mas quando a gente põe tudo isso, né, a vida de Pedro, a gente percebe o líder que ele era muito antes do Pentecostes, como ele sobressaía entre os discípulos, e como, especialmente, Deus trabalha nas nossas virtudes. Deus trabalha nos nossos erros, Ele nos corrige nos nossos erros, mas Ele usa as nossas virtudes para a honra, glória e exaltação do nome do Senhor. Então, quando a gente olha o grupo apostólico, nós vemos João, ele foi conhecido como o apóstolo do amor, ele era amoroso. Nós vemos Filipe era prestativo, ele era prestativo. Vemos algumas ações de Filipe que mostram ele prestativo. Quando Jesus fala: como é que nós vamos alimentar? O primeiro falou: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele saiu atrás, ele era prestativo, ele corria atrás das coisas. Mas Pedro era esse líder proativo, que questionava, que falava, que trouxe revelações tão profundas, que são importantes para a nossa vida hoje, como cristãos. E, especialmente, como Deus, Ele trabalha nos nossos erros. A vida de Pedro é marcada por isso. Quando nós lemos o texto, onde Pedro nega Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha avisado para ele, falou: olha, o diabo vai cirandar com você, o diabo vai aprontar com você, e você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro: não, estou disposto a morrer pelo Senhor. E parecia que ele estava. Quando ele corta a orelha de Malco, parecia que ele estava ali, a morrer por Jesus. Mas depois, ele cai em si, ele pensa provavelmente na família dele, pensa na mulher dele, nos filhos dele, não sabemos o que aconteceu. Só que Pedro
vai seguindo Jesus de longe, mas a ponto de Jesus o vê-lo. Porque Pedro, quando nega Jesus Cristo pela terceira vez, ele percebe que Jesus Cristo está olhando para ele. E ele sai constrangido daquele lugar, amargurado, decepcionado com ele mesmo. E muitas vezes é assim que a gente se sente, quando de uma forma ou de outra nós negamos a Jesus. Quando nós demonstramos a nossa infidelidade a Deus em algumas situações. Quando nós não agimos como deveríamos agir em situações de perigo, em situações de ameaças. Nós não agimos. Nós muitas vezes apontamos para Pedro, mas nós caminhamos quantas vezes em erros, como Pedro aqui errou. Mas aí entra a misericórdia de Jesus. Pedro negou 3 vezes. O tratamento de Jesus com Pedro, eles estavam pescando, pescaram, e não conseguiram pescar nada. E de repente Jesus Cristo aparece e fala para eles pescarem de novo. E aí eles pescam uma quantidade enorme de peixes. Jesus Cristo está lá na praia, assando o pão e o peixe. Não pão, peixe que eles tinham pescado. Não sei de onde Jesus tirou aquele peixe e aquele pão, mas Ele era o Senhor. Ele pode fazer com que todas as coisas apareçam. Estava ali. E Ele, por 3 vezes, Ele pergunta para Pedro. Ele negou 3 vezes. E Pedro, ele chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu sabes que eu te amo. Pergunta a 2ª vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo, no processo de cura de Pedro, e Ele fala no final: então apacenta as minhas ovelhas. Estava ali dando a liderança para Pedro, para apacentar as ovelhas, e estava mostrando para Pedro que só ama de verdade quem se sacrifica pelas ovelhas. Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, se você me amar de verdade, a sua vida de hoje em diante vai ser de sacrifício. Quem ama de verdade, ele se sacrifica. Nós estamos hoje aí comemorando o Dia das Mães, e certamente o amor de uma mãe é demonstrado especialmente por isso, pelo sacrifício. Como esse ser tão especial se sacrifica pelos filhos. Como elas dão a vida. Não é querendo nada em troca, não. Mas os filhos deveriam, sim, respeitá-las, honrá-las, porque é bíblico, né? Nós temos que fazer isso. Mas é sem nenhuma intenção. O que nós poderíamos oferecer para Jesus pelo sacrifício dele? Nada. Tudo que nós fizermos ainda é pouco diante do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário.
Mas Jesus estava ali, falando para Pedro: Pedro, o seguinte, mesmo que você erre, e Jesus está dizendo isso para a gente, mesmo que você erre, mesmo que você me negue, mesmo que você faça alguma coisa que me desagrade, mesmo que você fale muitas vezes besteira, Pedro, mesmo que você atravesse onde você não devia ter atravessado, há esperança para você, Pedro, porque eu sempre estou disposto a dar novas oportunidades. É isso que Jesus Cristo estava falando para Pedro, e ensinando para ele que amor tem que ter sacrifício. Ele fala com ele: você vai ter que apacentar as ovelhas, e apacentar ovelhas é sacrifício. É sacrifício. E aqui eu não estou falando só de um pastor que está aqui na igreja pastoreando, não. Você tem o seu pastoreio, é a sua casa, é no seu trabalho, onde você estiver. E muitas vezes tem que ter sacrifício para apacentar as ovelhas. Então ali, Jesus Cristo pega e dá uma lapidada na vida de Pedro. É claro que depois vem o Pentecoste, onde eles são cheios do Espírito Santo, e a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, e a gente só se enche do Espírito Santo se tiver vida de oração, de presença de Deus, de leitura da palavra, de consagração. A gente vai se enchendo do Espírito Santo, e a vida da gente se torna muito mais útil. Mas nós paramos de falhar? Pedro parou de falhar, mesmo depois do Pentecoste, mesmo depois de ser um líder, capaz de sacrificar. Quando ele foi preso, juntamente com João, para pregar o Evangelho, e eles falaram: você cala a boca, que nós libertamos vocês. Ele falou: olha, convém obedecer a Deus ou aos homens? Então ele estava disposto a ir a se sacrificar, a morrer por Jesus, um novo Pedro. Mas Pedro continua sendo um homem, como nós continuamos sendo homens e mulheres, e nós vamos errar na nossa caminhada, como Pedro depois errou. Nós vemos situações que o apóstolo Paulo fala: eu tive que chamar a atenção de Pedro, porque enquanto não chegavam os judeus que criticavam, estava tudo beleza. Pedro estava comendo com os outros, com os gregos, com aqueles que se convertiam. Chegou, ele parou, e eu tive que confrontar, porque Jesus Cristo veio para todos, não só para os judeus, veio para todos. Então, nas fraquezas do ser humano, muitas vezes nós vamos errar, nós vamos falhar, mas uma certeza é que Jesus Cristo, Ele vai nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados, que Jesus Cristo vai pegar aquilo que nós temos de qualidade. Talvez você seja uma pessoa como Pedro, ousado, falador, fala até pelos cotovelos. Deus vai usar essa fala sua com moderação para usar. Mas talvez você seja como João, uma pessoa que ama as pessoas, que abraça, que acolhe, que está ao lado. Ou talvez você seja uma pessoa como Filipe, uma pessoa prestativa, que gosta de ajudar as pessoas. Não importa, Deus vai usar sempre as nossas qualidades, para a honra, glória e exaltação do nome dEle. Deus sempre
vai nos usar. Você pode ser alguém usado por Deus, como Pedro foi grandemente usado por Deus. Então, que essa lição nos leve a refletir sobre esse grande líder, um líder totalmente atípico. Se você fosse pegar Pedro, falar assim, lá no começo da vida dele, não, Pedro vai ser um grande líder da igreja. Ninguém ia botar fé. Um pescador, não tinha grande cultura, ele mexia com pesca, trabalho braçal, não era ninguém da sinagoga, não era um grande conhecedor da lei, não era um escriba, não era um fariseu, nem um saduceu. Deus usa também. Paulo era um fariseu culto, e Deus o usa de uma outra forma. Deus trabalha nas nossas vidas de forma diferente. Mas uma coisa é certa: Deus não nos criou para sermos vaso inútil, mas vaso útil, para a honra, glória e exaltação do nome dEle. Então, que Deus nos leve a refletir sobre a vida de Pedro, e você possa pensar, tudo que foi Pedro, às vezes questionando para o bem, e às vezes questionando para o mal, tomando atitudes relevantes e atitudes tão tristes de se ver, cometendo acertos maravilhosos, mas cometendo erros grotescos. E Deus trabalha uma pedra bruta. Por isso o nome Pedro, pedra, significando uma pedra bruta, e lapida aquela pedra, e se torna o grande apóstolo Pedro, que viveu com Jesus 3 anos, trouxe ensinamentos preciosos, trouxe discursos maravilhosos que converteram tantas pessoas, fez milagres tremendos, que a palavra de Deus nos diz que a sombra de Pedro passava, tamanha unção e o poder na vida dele, que as pessoas eram curadas. Escreveu, deixou escrito livro tão maravilhoso. Leia 1 Pedro, 2 Pedro, encanta o livro de Pedro, e ensina, por exemplo, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Lance sobre ele a vossa ansiedade, ensinando coisas maravilhosas e sacrificando a sua vida. A Bíblia não fala isso, mas a história da igreja demonstra que Pedro foi morto em Roma, crucificado, de cabeça para baixo. Sacrificou a sua vida. Entendeu quando Jesus Cristo falou com ele: apacenta as minhas ovelhas. Isso exige sacrifício. Deus nos abençoe, e que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração e aprender com esse grande servo e líder da igreja que foi Pedro. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Peça ao Senhor, Senhor, que eu possa ser um vaso útil,
eu coloco as minhas qualidades para o Senhor usar como tu quiseres. Eu estou disposto, Senhor, a me arrepender dos meus erros e ser usado por Deus. O Senhor deu essa oportunidade para Pedro e dá para todos nós. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou escrito todas essas coisas. E a tua palavra nos diz que para o nosso ensino elas foram escritas. E eu te agradeço, Senhor, pelos grandes ensinamentos que a vida de Pedro nos dá. Senhor, que o Senhor pode usar qualquer pessoa. Pedro era apenas um pescador, mas se tornou um grande líder do Senhor. Alguém tão especial. Alguém que aprendeu os teus ensinos, ó Pai, e os colocou em prática. Alguém que se sacrificou pela tua obra. Alguém que marcou a história da igreja. E nós te agradecemos, ó Deus, por tantos ensinos que foram deixados através dos questionamentos de Pedro, através, Senhor, da ousadia de Pedro, através, Senhor, das declarações de Pedro, através, Senhor, dos discursos que Pedro nos deixou. Nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor deixe marcado na nossa vida, Senhor, que o Senhor pode usar qualquer pessoa, que nós somos úteis na tua obra, que temos tantas qualidades. Quantas pessoas têm qualidades, Senhor, e muitas vezes têm guardado essas qualidades, não têm colocado, Senhor, como uma forma de sacrifício, para honrar o teu nome, para que a tua obra cresça, para que o teu nome seja exaltado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor corrige os nossos erros, com tanto amor, como o Senhor chegou ali para Pedro, com a forma curadora. Senhor, obrigado por teu grande amor para com as nossas vidas, por perdoar as nossas falhas, por estar ao nosso lado, por se importar conosco. Quando o Senhor diz, fala com os discípulos e a Pedro, o Senhor estava querendo, Senhor, falar, eu me importo com Pedro, mesmo que ele tenha me negado, o Senhor se importa com a gente, mesmo que tenhamos falhado na nossa caminhada, e nós te agradecemos por isso. Senhor, nos dá um dia abençoado na tua presença, continua abençoando as mães, ó Pai, que elas se sintam honradas, abençoadas pelo Senhor neste dia, e que o Senhor vá à nossa frente, prepara o nosso coração para o culto da noite, ó Pai. Queremos ter um culto de louvor ao teu nome, queremos engrandecer o teu nome, queremos que o Senhor atue nas nossas vidas de uma forma poderosa. Senhor, eu creio que será uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de libertação, uma noite de salvação na tua presença, e nós somos gratos por isso. Muito obrigado. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua graça, e que haja harmonia nas nossas casas. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Domingo especial, especialmente para você, mamãe.